O Juliano Medeiros, que é historiador e presidente da Fundação Lauro Campos, o Renato Rabelo, presidente da Fundação Maurício Grabois, e o Ciro Gomes, advogado, ex-ministro da Fazenda e da Integração Nacional, e vice-presidente, presidente da Fundação Maurício Grabois. Então, a gente começa com a exposição do Márcio. Cada palestrante, cada debatedor com 20 minutos. Tá bom? Olá a todos. Nossa saudação fraterna, solidária a cada uma que aceitou o convite para participar dessa sucessão de discussões sobre o nosso país, as nossas atualidades. Cumprimentar a todos que ajudaram a organizar mais esse grande evento do livro político em nosso país. Cumprimentar os nossos companheiros aqui da mesa, o Juliano, o Ciro, o Renato. Eles disseram que o critério para a ordem das falas era um critério etário, começaram com os mais novos, né? Eu acreditei, mas fiquei um pouco em dúvida, para dizer a verdade. Ou mais experiente jovem, vamos dizer assim. Bom, esse tema do que fazer, né, e socialismo ou barbárie, colocado praticamente na virada do século XIX e início do século XX, tem a sua atualidade, inegavelmente. E a minha linha aqui de abordagem será justamente tentar trazer alguma contribuição a respeito da perspectiva do nosso país. E quero destacar que nas abordagens acerca do futuro de uma sociedade, da sua economia, do seu sistema político, desconectado de uma percepção, de uma construção histórica, de maneira geral, leva a dois equívocos principais. O primeiro equívoco dos inconformados, do inconformismo com a realidade identificada, muitas vezes geradora de uma percepção súbita e voluntarista a respeito da possibilidade de transformação da realidade. Ao mesmo tempo, também essas visões acerca do futuro de uma sociedade desconectada do entendimento de que o futuro é um processo político em construção, pode levar também a uma certa acomodação a respeito das dificuldades de transformação do presente em relação ao futuro e, no máximo, uma espécie de tentativa de aprimorar a realidade existente. A nossa fala aqui é uma fala que pretende partir do entendimento de que o nosso futuro ele está associado diretamente a uma construção histórica de médio e longo prazo. Alguém já disse que o nosso país, inclusive, não é para amadores. Então, precisamos entender que este momento que estamos vivendo aqui é um momento que foi construído historicamente, um momento que não surgiu subitamente, né? E que tem espaço, evidentemente, de transformação, porque acreditamos que a aceleração da mudança no Brasil, diferentemente de outros países, que em grande medida a transformação é produto de um progresso técnico que permitiu as forças produtivas ampliarem do ponto de vista material a riqueza e, com base nessa expansão da riqueza, o conflito, o contraditório que aceleraria as possibilidades do próprio desenvolvimento social. Não é essa a trajetória brasileira das mudanças súbitas, né? Das mudanças históricas. As mudanças históricas ocorreram fundamentalmente, não diante de um progresso técnico, mas, sobretudo, diante da presença do caos. É a crise a mãe da mudança histórica no Brasil. Nesse sentido, eu quero reconhecer que esta crise aproxima-se do seu ponto ótimo da mudança. Que a crise não é necessariamente
a ausência de um horizonte, por mais complexo que nós estamos hoje entendendo a nossa realidade. Aproximamos, então, de uma situação de caos, e a situação de caos, ela propicia a mudança histórica, porque é justamente na crise e no caos que se apresenta para os donos do poder a possibilidade da perda. Pois, em momentos de calmaria, o que o nosso país apresenta, de maneira geral, é um quadro de acomodação, de conciliação. E tenho, para mim, pelo menos, uma visão, não é, de que o processo de mudança no nosso país, não é, assemelha-se, de certa maneira, à combinação de dois elementos que talvez nós somente possamos olhar, do ponto de vista histórico, em duas oportunidades que combinaram a crise interna, o caos interno, com a crise e o caos externo. Porque nós somos um país que não faz parte do centro dinâmico do capitalismo mundial. Para ser um país do centro dinâmico do capitalismo mundial, é necessário reunir três elementos fundamentais que nós nunca conseguimos apresentar. Não significa que não podemos, mas isso pressupõe um projeto em torno de ter uma moeda de curso internacional, né, que possa servir, então, como unidade de troca, unidade de valor e também uma unidade de contabilidade. Para além da moeda, a existência, né, de capacidade de produzir e difundir tecnologia, progresso técnico, e, ao mesmo tempo, ter forças armadas, com capacidade de impor, caso seja necessário, quando a diplomacia, o diálogo, o argumento se torna impossível de fazer valer as vontades. Esse tem sido o elemento marcante desde que o capitalismo se torna um modo de produção dominante, pois ele é um sistema de dimensão global, cujo desenvolvimento se apresenta desigual, embora combinado. E essa desigualdade combinada refere-se à posição relativa de cada país em relação a esse centro dinâmico. Portanto, quando nós tivemos situações históricas de crise nesse centro dinâmico, com crise ou caos interno, abriram-se as oportunidades para mudanças históricas. E, a meu modo de ver, nós tivemos duas grandes mudanças históricas. Uma, no século XIX, basicamente na década de 1880, quando, diante do caos que representava a monarquia, o arcaísmo da presença do trabalho escravo, nós construímos aqui uma maioria fundada nos princípios do abolicionismo, construímos um projeto de sociedade que se apresentava como uma necessidade da transição do velho agrarismo para um projeto industrialista, mas fomos golpeados e submetidos nesse processo de modificação do caos que representava a monarquia para a república, golpeados com duas marcas importantes que, de certa maneira, sedimentaram a sociedade que nós somos hoje. Não há dúvida que, a partir da década de 1880, o Brasil não apenas abandonou a monarquia, fez uma reforma laboral, tornou o trabalho escravo ilegal, né? Tentou um projeto de industrialização que falhou com Rui Barbosa, em função das opções que ele mesmo fez, né? Mas engatamos num ciclo de expansão internacional, assentado no café, que foi muito importante para criar as bases daquilo que vai realmente revolucionar o Brasil a partir da década de 1930. Mas fomos traídos, digamos assim, por esse momento histórico, pelo caos ali gerado na condução dos donos do poder naquele momento, que foi ter implantado, de um lado, né, um golpe nas possibilidades democráticas que abria. Vamos lembrar que, apesar de ser uma democracia censitária, que votavam só homens brancos e geralmente velhos, nada parecido com o atual governo, não é isso? E nós tínhamos cerca de 10 a 15% de homens ricos nessas condições que votavam, mas fomos golpeados pela Lei Saraiva de 1881, que desautorizou o voto do analfabeto, o que reduziu a presença de 10 a 15% da população votando para apenas 1,5%.
E a razão para isso era que quem financiava o sistema político eram os proprietários rurais, que estavam reclamando que era muito caro financiar o sistema político. E a opção foi retirar, portanto, as possibilidades de uma democracia mais ampliada, pelo menos no que era relativo a chamar democracia do século XIX. E fomos golpeados por algo que agora ganha dimensão muito importante, pois foi o entendimento da elite dirigente do final do século XIX de que as razões do atraso do Brasil no final do século XIX, comparativamente aos Estados Unidos, era justamente a presença da miscigenação do negro. Era justamente esta parte da sociedade que justificaria para a elite dirigente brasileira o atraso brasileiro. E o atraso só seria enfrentado pelo projeto de branqueamento da sociedade brasileira, pela atração de imigrantes, porque seriam justamente os brancos, os imigrantes, os portadores do novo, da produtividade e do crescimento do país. E nós, ao caminharmos nesse sentido, excluímos praticamente 2/3 da população brasileira. O projeto da República Velha é um projeto para 1/3 da sociedade. Em 1940, o censo demográfico demonstrou que a composição da sociedade brasileira era 2/3 brancos e 1/3 não brancos. O censo de 1872 mostrava o inverso. 1/3 da população apenas era branca e 2/3 não branco, considerando negros e a miscigenação variada e também os índios. Então, esse projeto de exclusão do povo brasileiro, do que era brasileiro, nascido no Brasil, gerou justamente na República Velha um projeto que, apesar da mudança histórica, que foi a entrada no capitalismo no Brasil, uma entrada tardia e com especificidades que comentamos aqui, gerou um país distorcido. Tivemos um outro momento importante, que foi justamente a década de 30, que é uma década, no meu modo de ver, também uma mudança histórica importante, que foi o fim da sociedade agrária, do velho agrarismo e a construção de um projeto urbano industrial. Nós todos que estamos aqui somos produtos das decisões tomadas na década de 30. Tivesse ganho, embora ganhou nas eleições fraudadas o Júlio Prestes, que dizia que frente à crise da laranja, diante da crise do café, nós superaríamos o Brasil pela expansão da laranja, nós aqui não existiríamos. O Brasil urbano, industrial, moderno, teria ficado apenas na vontade. E isso significou, na verdade, uma mudança importante no Brasil, porque o que era o Brasil na década de 20, o que passou a ser o Brasil 50 anos depois. Um país com o 8º produto industrial do mundo, um país industrializado. Montar a indústria no Brasil no século XX foi uma das maiores dificuldades, pois contávamos, inclusive, com a oposição dos Estados Unidos à industrialização latino-americana, em especial do Brasil. Então, montamos isso a partir da construção de uma nova maioria, uma maioria com dificuldades, que foi a década de 30, dificuldades como a Contra-Revolução de 32, cujo objetivo era voltar ao Brasil agrário, e a liderança, a sabedoria de Getúlio de compor um caminho para o Brasil dentro da realidade possível, o que permitiu nós andarmos rapidamente, mas ao mesmo tempo cria 2 constrangimentos que também são marcas do Brasil de hoje. O primeiro constrangimento associado ao acordo de 32 aqui em São Paulo, talvez uma conversa entre Getúlio, Washington Luiz e Júlio Prestes, em relação ao fato de que a aristocracia agrária brasileira diz o seguinte: olha, Getúlio, quer fazer essa coisa moderna de indústria, direitos sociais, trabalhistas, trabalhar 5 dias por semana, descanso semanal, 8 horas, férias, isso é um absurdo, porque no campo não existe isso. Agora quer fazer esse projeto, se você quer fazer, você vai fazer na cidade. Nós não abaixaremos as armas se for para fazer no campo. E nada de reforma fundiária. Tá certo? Então, nós nos tornamos um país moderno sem destruirmos o passado, e isso fez com que nós criássemos uma sociedade tão complexa, tão desigual,
e um desenvolvimento territorial profundamente desigual. A começar pelo fato de que, sem reforma agrária, não é, nós inchamos as cidades, deslocamos cerca de 60 milhões de pessoas do campo para a cidade, sem planejamento na cidade, criando um excedente de mão de obra, cuja segregação é a marca das nossas cidades. Em 30 anos nós fizemos o que a França levou 150 anos para fazer, que foi deslocar a população do campo para a cidade. Sem a reforma agrária, nós não apenas evitamos o que nós temos hoje, que é a segregação nas cidades, mas mantivemos o poder do proprietário rural, que faz com que nas eleições presidenciais passadas, a maior bancada eleita foi a bancada agrária. O poder do proprietário rural se manteve, e um dos aspectos importantes da reforma agrária é quebrar o poder do proprietário rural. Numa sociedade de 86% da população morando na cidade, a maior bancada eleita foi do campo. Isso é uma inconveniência enorme nesse sentido. E outro aspecto importante desse acordo de 32 foi o acordo do São Paulismo, que exigiu que, se o caminho vai ser da indústria, a indústria tem que ficar aqui em São Paulo. A industrialização não pode avançar para outros estados. Era justificável, tendo em vista que, pela economia cafeeira, o que nós tínhamos de indústria mais avançada estava em São Paulo. Mas injustificável todo o desenvolvimento industrial ter sido concentrado no Sudeste, especialmente em São Paulo, que fez que em 1970 São Paulo, praticamente dois terços do produto industrial estivesse aqui nesse estado. Não há razão técnica alguma para ter uma concentração industrial e ter gerado um território continental tão desigual. E isso criou, na verdade, a perspectiva do São Paulismo liderar a estrutura econômica brasileira e fazer com, dentro de um modelo de industrialização substitutiva de importação, os demais estados que antes de 30 importavam seus produtos de outros países passaram a ter que importar de São Paulo. Então, quanto mais crescia o Brasil, mais crescia São Paulo. E isso fez um federalismo capenga, porque enquanto o Rio de Janeiro e depois Brasília passaram a administrar o Brasil como um todo, São Paulo seguiu sozinho, aproveitando-se deste exclusivismo da produção industrial aqui. E aqui criou um modelo diferenciado do ponto de vista do Brasil. Um modelo educacional, tecnológico, infraestrutura. Mas o troco do Getúlio foi dizer o seguinte: bom, São Paulo fica com o poder econômico, mas jamais terá o poder político que tinha na República Velha. Dos 16 presidentes eleitos na República Velha, São Paulo parece que teve 6 presidentes. De 1930 a 1994, São Paulo não teve um presidente. Minto, Jânio Quadros, que não era paulista, mas fez sua carreira aqui, mas ficou 6 meses. Então, esse foi o jogo da industrialização num momento da década de 30, que foi uma década traumática de golpes, não é? De reações e de Estado autoritário de 37. Esse período, guardado a proporção, é parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo aqui um período de longa duração, de uma crise profunda do capitalismo a partir de 2008. Um movimento, de certo sentido, de desglobalização. O comércio externo e a financiarização da riqueza, que foram os dois principais motores da globalização neoliberal, né, estão em retrocesso. Em 1980, o comércio mundial representava 30% do PIB do mundo. Em 2008, ele representa 50% do PIB mundial, o comércio. Em 2016, o comércio mundial está próximo de ser apenas 40% do PIB mundial. Há uma retração nessa ideia de globalização neoliberal. Da mesma forma, também os ativos financeiros têm perdido participação relativa no PIB do mundo. E o que hoje o centro do mundo em crise, os Estados Unidos, tem a oferecer para o mundo, a não ser, não é, a segurança militar das armas ou a segurança da moeda? A ver, não tem projeto de expansão possível. E talvez a expectativa para a América Latina seja virar a América Latina algo parecido com o Oriente Médio, do desgoverno, do descontrole. E de outro lado, nós temos uma perspectiva de globalização inclusiva, que é a perspectiva chinesa. Nós estamos completamente alienados do que está ocorrendo. Mas a China acabou de montar, com 65 países, que representam 2/3 da população mundial, um projeto que coloca no chinelo o Plano Marshall. São 26 trilhões de dólares organizados para financiamento da Rota da Seda.
que não é apenas o comércio, é um plano de integração de infraestrutura, do seu sistema produtivo, de expansão educacional. E nós estamos aqui de fora, participávamos dos BRICS. O que temos hoje, na verdade, é um governo, né, uma involução, uma volta ao século XIX, a República Velha. Certo? Mas, evidentemente, que o que aconteceu no ano passado e segue pode ser um livro, da introdução ao epílogo, ou pode ser apenas um capítulo. Isso depende de nós aqui. A nossa capacidade de combinar a crise do centro do mundo com a convergência de uma nova maioria. Uma maioria que precisa ter um projeto, precisa ter liderança. Porque nesses momentos a liderança é fundamental. Não adianta cada um de nós ter o seu projeto, nós jamais teremos um projeto de nação. Diz até que a turma do Temer não tem projeto. Eu acho que eles têm um projeto, sim. Eles têm um programa lá, podemos não concordar, evidentemente, com o Ponte para o Futuro, mas ali tem uma diretriz, uma subordinação do país, etc. Mas qual é o nosso projeto? O que nos une? O que nos faz convergir? Qual é a nossa utopia? É sonhar com uma agenda completamente diferente, porque a saída da crise que nós nos encontramos não será com saídas tradicionais. Serão com saídas que não estão na caixinha. É preciso uma profunda reflexão, uma profunda discussão entre nós, com muita humildade, com muita paciência, com muita tolerância, porque o futuro desse país não estará em outro lugar. Não há receituário a copiar. Depende fundamentalmente de nós. E como nos momentos anteriores, os brasileiros que nos antecederam foram capazes, diante do caos, construir o novo, não é as nossas diferentes gerações desse momento que fugirão da briga. Vamos em frente, porque o país espera por mudanças. Muito obrigado. Bom, muito boa noite a todos e a todas. Também, antes de mais nada, parabenizar pela iniciativa, pelo evento. O Salão do Livro Político já é uma realidade da intelectualidade crítica brasileira. Esse espaço é muito importante. E agradecer também aos organizadores do evento, através da nossa amiga Ivana Jinques, em nome da qual eu agradeço também aos demais colaboradores que organizaram o evento e permitiram à Fundação Lauro Campos e ao PSOL compartilhar um pouco das nossas reflexões sobre o momento político brasileiro, sobre aquilo que nos parece serem as saídas mais adequadas, ou se não as saídas, pelo menos o caminho que leva até elas, e também intercambiar uma avaliação do momento político que nós vivemos no Brasil e no mundo. E começo parabenizando o professor Postman, porque achei muito oportuna a sua intervenção naquilo que diz respeito a ilustrar que as principais transições históricas que o nosso país viveu foram transições marcadas por um sentido de transição conservadora. Em 1889, com o fim da escravidão, em 1930, em 1964. Estes momentos representaram rupturas e representaram continuidades também. Ao mesmo tempo que os sistemas que foram suplantados pelas transformações históricas promovidos por essas rupturas, foram rupturas que, ao fim e ao cabo, mantiveram o controle das classes dominantes do nosso país. Todos esses momentos históricos que representaram as transições conservadoras, a modernização conservadora expressa nessas transições que o professor Márcio nos traz aqui. Florestan Fernandes dizia que a Revolução Burguesa no Brasil é uma revolução incompleta. E respondia a ele, Ottaviani, dizendo não, a Revolução Burguesa no Brasil é uma contra-revolução permanente. Ou seja, é uma agenda política permanente que busca garantir o processo de valorização do capital, transformando o sistema político, transformando as relações sociais, transformando os pactos construídos nestes processos de modernização conservadora. Isso tem muito a ver, como disse o professor Márcio, com o momento político que nós estamos vivendo. Se tornou lugar comum do ano passado para cá dizer que o Brasil, que o golpe consumado em abril do ano passado significou o final de um ciclo. Eu iria um pouco mais além, acho que significou o final
de alguns ciclos. O primeiro deles, e o mais óbvio, obviamente, o ciclo do PT, do Partido dos Trabalhadores, da sua coalizão à frente do governo federal. Mas também significou o fim de um determinado ciclo de uma agenda política da esquerda brasileira em torno de temas como desenvolvimento, distribuição de renda, combate às desigualdades. Este ciclo, por si só, esgotou-se, e nós vamos tratar isso em seguida, é necessário reinventá-lo, reinventar um novo ciclo onde essa agenda seja acompanhada de uma nova agenda política também para a esquerda brasileira. Mas se encerrou também um terceiro ciclo, e este que talvez seja o mais importante, que só agora a gente pode com clareza perceber que os episódios que compõem a crise, primeira parte da crise em 2011, quando chega no Brasil a crise de caráter econômico, em 2013, quando aparece a crise social na forma dos protestos e da crítica à institucionalidade, aos partidos, ao governo e às limitações das políticas públicas. E em 2006, na forma de crise política. Essas três expressões da crise econômica, social e política, que se expressam em momentos diferentes, 2011, 2013 e 2016 com o golpe, constituem, de alguma forma, uma disputa política entre as classes dominantes, setores que ora negociam, ora compõem, ora confrontam as classes dominantes, e os setores populares, em torno deste ciclo que está se encerrando. Talvez só agora, quase um ano, mais de um ano depois do golpe, a gente possa ter clareza de que o golpe encerra, na verdade, um ciclo mais longo, que é o ciclo que se inicia com a Constituição Federal de 1988. O que se iniciou com o golpe, ou que, melhor dizendo, o episódio do golpe marca a disputa de uma agenda política em torno do Estado brasileiro. Né? Representa o fim desse ciclo mais amplo, expresso no consenso liberal democrático da Constituição de 1988. Esse pacto consistia numa certa garantia da ampliação de direitos sociais, que mesmo nos piores anos do neoliberalismo, nos anos 90, sob o governo Fernando Henrique, garantiu algum nível de expansão dos direitos sociais, e uma economia monopolista, altamente financiarizada e subordinada de forma submissa, digamos assim, na divisão internacional do trabalho. Esse consenso liberal democrático entrou em crise com o contexto expresso aqui pelo professor Márcio Postman de crise internacional. E se iniciou uma luta pelo fundo público, como diz o professor Chico de Oliveira. Valia a pena lutar para salvar este consenso liberal democrático da Constituição de 1988? Do nosso ponto de vista, valia a pena. Valia a pena. Por isso o pessoal, mesmo sem fazer parte dos governos do PT, foi às ruas lutar contra o golpe. Porque o fim deste ciclo poderia representar, como está representando neste último ano, uma agenda de retrocessos, um processo de transição conservadora que visa reestruturar o Estado brasileiro. Por isso nós fomos à rua. Mas nós não fomos os únicos que disputamos essa agenda, que disputamos o que seria o fim do ciclo. Com o fim do ciclo, que ciclo se abriria? O campo popular, as centrais sindicais, os movimentos sociais, os partidos combativos tomaram as ruas disputando que o novo ciclo, a partir do encerramento desse processo que se inicia na Constituição de 1988, deveria ser um ciclo progressivo, de afirmação de direitos, de expansão das conquistas sociais, de maior controle do Estado sobre a economia, etc. O governo Dilma disputou essa agenda também. Disputou tentando retomar as condições para a formação do pacto conservador que caracterizou os 13 anos de governos petistas. 7 ministérios para o PMDB, aprovação da lei antiterrorismo, medida provisória 664 e 665, que foi uma mini-reforma trabalhista, mudou o seguro-defeso, mudou o seguro-desemprego, mudou pensão por morte, e o ajuste fiscal recessivo. Foi muito criticado, inclusive, pelo ex-ministro Ciro Gomes por diversas ocasiões, disse que aquilo não era um ajuste fiscal recessivo, aquilo era um austericídio. E era um austericídio, se mostrou um austericídio, na medida em que corroeu as bases sociais do pacto que existia em torno do apoio ao governo e criou as condições para um aprofundamento da agenda regressiva na sequência do golpe. E, evidentemente, as classes dominantes também entraram na disputa do que seria o ciclo. Né? Constituíram uma frágil aliança nesse processo. Lembrem-se que no mês de outubro ou novembro, teve uma nota pública da CNI, da Fiesp e da Firjan, dizendo que o impeachment era uma irresponsabilidade, que era uma loucura promover o impeachment, porque isso criaria instabilidade nos investimentos públicos. Em setembro, o vice-presidente golpista deu uma entrevista dizendo que o impeachment era uma insanidade, que isso tinha que ser absolutamente rechaçado por quem defende a democracia e tal. De setembro a outubro para abril, eles constituíram uma unidade em torno de uma agenda que é a agenda das reformas, mas uma unidade muito frágil. Não precisa ser economista como o professor Márcio, como o Ciro, para saber que o que
muito difícil constituir uma agenda econômica que contempla ao mesmo tempo o agronegócio e o capital financeiro especulativo. Então, a unidade que se forjou era muito frágil, mas ela tinha um centro, e o centro era exatamente transformar a natureza do Estado brasileiro e a sua base legal para poder garantir um novo ciclo de expansão do capitalismo no Brasil. Então, o que significava? Houve uma pressão grande por essa agenda dentro do governo, e essa agenda vinha ganhando espaço no governo, mas ela encontrava limites, evidentemente, seja pelas bases sociais que compunham o arco de aliança que sustentava o governo, seja pela resistência do movimento popular, uma série de condições, de condicionantes que impediram que essa agenda fosse vitoriosa dentro do governo do PT. Mas, uma vez constituído o golpe tinha por objetivo alterar a natureza do Estado brasileiro, romper o pacto social formado na Constituição de 1988 e dar início a uma agenda que, como eu disse, busca alterar a natureza do Estado brasileiro e o marco legal que constitui a defesa dos direitos sociais no Brasil. Então, por isso a reforma da Previdência, por isso a reforma da legislação trabalhista, a reforma da legislação ambiental está em curso no Brasil, a reforma da legislação fundiária, a medida provisória 759, que agora está sendo votada no Congresso Nacional, que altera 6 leis federais, legaliza a grilagem, legaliza a especulação imobiliária, legaliza o avanço indiscriminado da fronteira agrícola sobre as áreas de preservação. Então, alterar o sistema político. Aqui o problema da Lava Jato, não estava no radar de todos, mas a reforma política que previa maior concentração de poder nas grandes legendas partidárias também tinha a ver com uma agenda política que tinha como objetivo alterar a natureza do Estado brasileiro. Portanto, se trata de uma reestruturação de longo prazo. Isso eu acho que é o mais importante. Não se trata apenas de trocar um governo, retomar o controle sobre o fundo público até que a crise passe. Se trata de reestruturar a natureza do Estado brasileiro e a localização do Brasil na divisão internacional do trabalho. Realmente há um convencimento de que essa agenda política regressiva pode, digamos, reintroduzir o Brasil numa nova agenda política internacional. Esse golpe, que entre eles também foi feito de forma um pouco enjambrada, no arame, como se diz, e que agora mostra as suas dificuldades, basta ver que há sucessivas derrotas do governo no Congresso Nacional. Recentemente o governo, eu além de presidente da Fundação Lauro Campos, também coordeno a liderança do PSOL lá na Câmara dos Deputados. Então a gente está no dia a dia, pequenas derrotas, pequenas fissuras nesse campo político que se forjou para viabilizar o golpe, mas tem muito pouca unidade política e unidade programática em termos de uma agenda estratégica. O governo perdeu outro dia a votação, quem é estudante aqui acompanhou, provavelmente, a votação que buscava constitucionalizar a cobrança da pós-graduação nas universidades federais. Isso já é uma realidade, a gente sabe que tem cobrança, mas buscava constitucionalizar, incluir na Constituição Federal a cobrança, ou seja, privatizar definitivamente esse nível de ensino, da pós-graduação das universidades públicas. O governo, na sequência, perdeu uma votação importantíssima no ajuste fiscal, que alterava as alíquotas de contribuição do INSS dos servidores públicos estaduais de 11% para 14%. Estava dentro daquele pacote de negociação da dívida dos estados. Você deve ter acompanhado isso também. E perdeu, com um pouco mais de estrondo, a urgência para a votação da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados. O governo teve que refazer a votação no dia seguinte, numa manobra do Rodrigo Maia, a lacunha, recolocar para votar no dia seguinte a urgência para poder avançar a votação da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados. Então, essa unidade, que é uma unidade frágil, ela, de alguma forma, também mostra a sua fragilidade em termos de composição política no âmbito do Congresso Nacional. Eles têm dificuldades, mas nós também temos as nossas. E era sobre isso que eu queria falar aqui, reservando a segunda parte da minha fala para refletir um pouquinho sobre os desafios da esquerda. Bom, o balanço do golpe ainda está sendo produzido pelos partidos, pelos movimentos sociais, pela intelectualidade, há publicações saindo toda hora, isso é muito importante. E nós vamos levar algum tempo para criar uma posição, digamos, majoritária sobre o que aconteceu em abril de 2016. Alguns acham, até agora, que o problema do golpe foi que o governo conciliou pouco. Isso está expresso já numa entrevista, por exemplo, do ex-ministro Aldo Rebelo. O próprio presidente Lula já manifestou que se a Dilma recebesse melhor seus aliados, talvez o golpe não teria acontecido. Né? Alguns acham que ela conciliou demais. Então, há um debate em curso na esquerda, muito importante de ser feito, das razões do golpe. E as razões do golpe não tem nada a ver se a Dilma recebia ou não recebia, com cafezinho ou sem cafezinho, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a disputa em torno dessa agenda estratégica que eu mencionei aqui. Agora, o certo é que enquanto nós não produzimos esse balanço e não constituímos uma alternativa, nós vivemos o que um companheiro nosso do PSOL, o sociólogo Léo Lince, caracteriza como a incerteza estrutural.
Há muitas incertezas. Há tantas incertezas que até a incerteza é incerta. Significa que coisas que nós achávamos que seriam certamente impensáveis, acabam não acontecendo nada em relação àquilo. Né? O famoso tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? E essa incerteza estrutural gera uma certa paralisia na esquerda. Nós agora estamos superando essa paralisia. Eu conversava agora há pouco na entrada do debate aqui com o Renato sobre isso. Né? Há uma contraofensiva dos setores populares nos últimos meses. Mas esse momento de interregno histórico, ele não vai ser superado apenas por um avanço das frentes, dos partidos e da luta popular no Brasil. O momento de interregno, como diria Gramsci, que nós vivemos, é um momento em que um determinado projeto que hegemonizou a esquerda brasileira nos últimos 30 anos, perde força, perde densidade, perde capilaridade, mas ainda não nasceu um novo projeto. Então, esse momento de interregno que o Gramsci fala, é o momento, na minha opinião, que nós vivemos hoje. E esse momento de interregno, onde esse projeto, centrado no pacto conservador, no reformismo fraco, para usar o conceito do professor André Singer, chega ao fim, na minha opinião, na nossa opinião mesmo como PSOL, a grande questão que deve nos guiar para responder o tema do debate aqui, que é o socialismo ou barbárie e o que fazer, basicamente. Bom, não temos fórmula do que fazer, tá? Se nós tivéssemos fórmula, seria muito mais fácil a nossa vida. Mas há algumas tarefas que nós achamos que a esquerda deve se colocar, que são muito importantes. O primeiro é a produção de um balanço. É preciso se dedicar, e acho que essa mesa aqui é um esforço louvável nesse sentido, de produzir um balanço da experiência da esquerda à frente do governo federal. Não um balanço indulgente, de que nós só caímos porque nós éramos tão bons, mas tão bons que por isso nos derrubaram. Esse é um balanço indulgente que não serve às nossas reflexões. Mas nem um balanço que diga, não, nada prestou, nada serviu. Eu tenho chamado isso de um balanço compreensivo. Crítico, mas compreensivo. Compreendendo os avanços, os limites. Eu vou aproveitar para fazer merchandising. Está à venda nas melhores livrarias. 5.000 dias, o Brasil na era do lulismo, editado pela Boitempo e pela Fundação Lauro Campos, organizado por mim e pelo professor Gilberto Maringoni, que está sentadinho ali, e que é uma modestíssima contribuição da Fundação Lauro Campos e do PSOL, que não fez parte dos governos do PT, veja o paradoxo, mas que busca apresentar talvez o primeiro balanço, um pouco mais completo aí, do que foram os 13 anos de governos do PT, tentando abordar desde as políticas públicas especificamente, desde política fiscal, tributária, macropolítica, política externa, saúde, educação, as políticas sociais todas, e também tentando fazer um balanço político dos problemas da relação com os partidos da ordem, com os movimentos sociais, os problemas que envolvem a governabilidade. Então é primeira contribuição, digamos, nesse sentido, que depois está à venda aí, vocês podem comprar, os autores agradecem a contribuição. E a editora mais ainda, mais do que os autores. Então, o balanço é uma tarefa muito importante, né, na nossa avaliação, e ele tem que ser feito de forma desarmada, de forma honesta, sincera, porque sem isso, sem olhar para trás, a gente não pode olhar para o presente, olhar para o futuro de forma consistente. A segunda tarefa diz respeito ao programa, porque é do balanço, é dos limites do projeto e dos avanços do projeto, e compreendendo, como diz o professor Márcio aqui, a própria natureza do capitalismo brasileiro, que nós vamos ter que pensar a formulação de um programa estratégico para a esquerda brasileira. Não é um programa de um partido, não. É uma agenda política estratégica da esquerda brasileira, capaz de responder aos nossos problemas mais crônicos. Eu diria que o último grande produto desse esforço de formulação programática foi o chamado Programa Democrático Popular, formulado pelo PT no seu 5º Encontro Nacional, em 1987. Este programa completa 30 anos esse ano. Foi um programa importantíssimo, primeiro porque rompeu com a tradição reformista dos partidos comunistas, afirmando uma caracterização correta do momento histórico e da etapa do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, e apontou uma série de tarefas. Tinha 3 eixos. Era um programa anti-imperialista, antimonopolista e antilatifundiário. Então, este programa, seguramente, não foi o programa implementado pelos governos do PT, né? Mas foi um guia estratégico para a esquerda brasileira ao longo de 20 e poucos anos. Bom, este programa foi formulado em 87, então são 30 anos. Podemos dizer que tem um gap programático aí da esquerda brasileira que precisa ser enfrentado. Qual é, por exemplo, o lugar do Brasil no sistema mundo, na divisão internacional do trabalho, 30 anos depois? Qual o papel que a reforma agrária? A reforma agrária tinha uma centralidade nesse programa de 87. Bom, as relações produtivas no campo foram absolutamente transformadas nos últimos 30 anos. Então, o Programa Democrático Popular de 87 já não responde mais
a necessidade de pensar o que é o desenvolvimento capitalista no campo hoje em dia. Então, é preciso um programa que se atualize, compreendendo qual é a etapa do desenvolvimento capitalista no Brasil e incorporando uma nova agenda política dos direitos sociais e dos direitos civis individuais. Por exemplo, uma esquerda que faça autocrítica do seu machismo, uma esquerda que faça autocrítica do seu racismo, um novo pacto racial para que num debate como esse aqui não tenham 4 homens brancos debatendo. A próxima vez é importante, isso não é culpa. E isso não é culpa, obviamente, dos organizadores do evento, mas é culpa das nossas organizações políticas, que ao forjar suas lideranças, forjou a liderança de 4 homens brancos. Isso, evidentemente, é um problema que precisa ser enfrentado pela esquerda brasileira. Então, um processo de atualização programática que incorpore o que é a agenda real da luta e da resistência popular. E, por fim, uma terceira tarefa que eu considero indispensável, que está no campo do simbólico, que está no campo do cultural, que eu tenho chamado, escrevi isso num artigo recentemente, que é a promessa. O que é a promessa? A Hannah Arendt fala, num livro famoso, que muitos de vocês conhecem, Ashman em Jerusalém, que é a promessa de que os erros não serão repetidos que valida o perdão. Um capítulo que chama Perdão e Promessa. É a promessa de que os erros não vão ser repetidos, que os malfeitos não serão repetidos, e que é possível se reinventar, que valida o perdão. A esquerda no Brasil precisa ser perdoada por uma parte da sociedade, que já não nos vê mais como alternativa. E para que nós sejamos perdoados diante da sociedade, uma parte da sociedade que hoje nos associa à corrupção, à ineficiência, à má gestão, para isso é preciso prometer que não acontecerá de novo. Então a ideia da promessa do novo, eu acho fundamental. Fundamental. Como será esse novo? Qual será essa promessa? Eu não tenho clareza. Mas acho que isso é muito importante porque compõe, digamos assim, o universo simbólico dos nossos desafios. Isso é muito importante porque tem a ver com o tipo de esquerda que nós queremos construir. Para terminar, o resultado deste processo de balanço crítico das experiências que a esquerda viveu nos últimos 30 anos, sobretudo dos governos da esquerda, nos 13 anos de governo do PT. A formulação programática de uma alternativa e a constituição, digamos, de um novo discurso capaz de lançar uma promessa de futuro para o país, na minha opinião, constitui o que nós estamos chamando de nova síntese política. A esquerda precisa formar uma nova síntese política, que tenha a forma de um programa, que pode ter ou não a forma de um instrumento político organizativo mais amplo. Então aí as frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, que dão uma contribuição decisiva nesse sentido. Mas é fundamental perceber que se iniciou uma nova etapa da luta política no Brasil, da luta por um programa e por uma alternativa popular, e a esquerda deve compreender isso. A Europa está nos mostrando com a disputa eleitoral na França, onde a alternativa radical de esquerda cresce, na disputa eleitoral na Espanha, onde a esquerda radical cresce, na eleição na Inglaterra hoje, estão saindo os primeiros números aí da apuração na eleição na Inglaterra, com Jeremy Corbyn, a esquerda do Partido Trabalhista crescendo. Ou seja, uma nova agenda política se impôs e nessa agenda política estão ganhando força os polos, os extremos. Por isso nós precisamos de uma esquerda nova, renovada, mas acima de tudo radical, disposta a ir para o enfrentamento, disposta a colocar sua agenda na ordem do dia e conquistar de novo o coração e as mentes do povo brasileiro. Obrigado. Boa noite, companheiros, companheiras. Desculpe que eu vou ter que falar sentado, que eu tive que fazer uma infiltração hoje no joelho, não vou poder ficar em pé muito tempo. É que eu sou relativamente jovem e sempre andei muito, e abusei, e o joelho não aguenta essas andadas todas, né? Então, desculpe eu ter que falar sentado. O tema é um tema muito atual. Esse tema de socialismo ou barbárie. A importância hoje da luta pelo socialismo, sobretudo levando em conta a experiência do século passado e a experiência atual, já no início do século XXI. O século XX, a nossa
convicção é que o socialismo nasce aí. Ou seja, alguns acham que o socialismo morreu, ficou por aí. Na realidade, ele nasce no século XX. Ou seja, ele dá o primeiro passo na história. Eu sempre faço uma comparação entre o socialismo e o capitalismo, dizendo que os ideólogos do socialismo são pediatras e os ideólogos do capitalismo são geriatras. Portanto, essa compreensão na cena da história, como nós vemos. Hobsbawm, esse grande historiador marxista, diz que, viajando dos Estados Unidos para Londres, ele encontrou com Soros, esse grande financista, etc. E o Soros se dirigiu, um grande historiador, disse: eu queria que o senhor falasse sobre Marx, o papel de Marx hoje. Ele disse: pô, falar para Soros sobre Marx. Ele embromou, fez uma generalidade. Ele disse: não, eu estou lendo Marx, estou descobrindo Marx, e estou aprendendo muita coisa com Marx. Isso é o Soros. Isso é o Soros. Portanto, a atualidade, diz aqui o Ciro, que é um grande mentiroso, mas a atualidade do marxismo, ela é presente também no século XXI. Por isso eu queria exatamente dizer que essa luta entre socialismo e barbárie é uma luta atual. E o marxismo, como doutrina que desvenda o que é o capitalismo de forma científica, tem a sua atualidade. E é sempre uma base para os revolucionários, para os marxistas, para o movimento popular. Portanto, essa é uma breve introdução. Muitas das questões que eu aqui também pensei sobre a nossa história política, o Márcio enfrentou muito bem, como também o Juliano. Eu vou me ater aqui a duas questões, em breves palavras, nós temos exatamente um tempo relativamente curto, que é essa grande crise que vive o Brasil e a busca de novos caminhos. Então, essas duas questões me parece que são fundamentais. A grande crise, ela é uma crise singular. Primeiro, o tipo do golpe. Um golpe parlamentar. Ou seja, rupturas institucionais no Brasil, houve muito dessas rupturas. O Márcio exatamente procurou enfrentar essa questão aqui. Mas essa tem uma particularidade, tem uma grande singularidade. Um golpe parlamentar. Um golpe parlamentar, exatamente, que eles se juntam à classe dominante brasileira, essa classe dominante, que é uma classe dominante que sempre pensou fora, sempre teve vinculado boa parte dela aos interesses estrangeiros, foi sempre essa classe dominante que o Brasil nunca seria um grande país, dependeria sempre do capital estrangeiro, e tudo era buscado lá fora. E continua assim. Eles vivem em Miami. Essa gente vive em Miami. Os filhos vão para Miami estudar, etc, etc. Por isso, essa é uma questão importante, porque esse golpe parlamentar, ele se deu exatamente no momento em que a classe dominante dizia o seguinte: não dá mais. Essa gente no centro do poder é a quarta vitória consecutiva à presidência da República. Isso é inédito na história política brasileira. Márcio, você que exatamente discorreu da história política brasileira, teve alguma corrente no Brasil que teve 4 vitórias sucessivas à presidência da República? E a esquerda que teve essa vitória. Ou seja, essa classe dominante, reacionária, retrógrada, dependente, ia permitir mais isso? Ora, evidentemente que nós cometemos erros, tivemos exatamente uma série de grandes incompreensões, dúvidas, etc, etc, mas é claro que essa gente agiu. O governo Dilma, eles começaram a sabotar a partir do meado do governo Dilma, e não foi tão simples assim. E essa gente chega através de um desvio, assaltando o poder por meio exatamente
de um golpe parlamentar. Implanta uma ordem neoliberal e neocolonial e um realinhamento à geopolítica das grandes potências capitalistas. Isso eles procuraram fazer imediatamente. É uma mudança do próprio Estado brasileiro aos moldes deles e como eles querem. Isso é importante porque eles procuraram negar a Constituinte de 88. Isso é muito importante para a nossa compreensão. Ou seja, são problemas assim como o Juliano já acrescentou. A Constituinte de 88 foi um passo importante depois da ditadura militar, porque era um ascenso democrático que o Brasil vivia. Esse ascenso democrático, portanto, se reflete aí, reflete numa situação como essa. E a Constituinte, nós assinamos a Constituinte, o PCdoB assinou a Constituinte, porque era um passo importante dentro daquela situação do curso político brasileiro. Por isso mesmo, são problemas assim que é necessário a gente compreender que eles então tiveram que fazer isso rapidamente. É como um ladrão que chega numa casa e sua casa ainda está vazia. Eu tenho que agir rápido, levar o que eu tenho. É isso que eles estão fazendo. Às costas do povo. Você vê que eles fazem isso numa rapidez enorme. A mudança da Constituição, que requer uma votação qualificada, eles fazem isso rapidamente, para aproveitar o tempo. E gente que está à frente disso não é só velho, não. É um bocado de gente que é incoerente, é safado, é ladrão. É uma quadrilha. Eles se aproveitaram de... Então esse golpe tem esse aspecto também de ser uma aventura. Ou seja, para chegar a isso, eles se apoiaram nessa gente e é uma verdadeira aventura. Exatamente o que está acontecendo agora. Eles estão se dividindo porque essa aventura não podia ir muito longe. Portanto, esse aspecto do que essa classe dominante brasileira, esse pacto que eles realizaram através desse golpe, é importante a gente compreender isso. Eu quero destacar aqui também essa contraofensiva do movimento popular que o Juliano aqui salientou. A partir de abril a gente começa a ver isso. A greve geral, essa greve geral que mobilizou mais de 40 mil trabalhadores, são trabalhadores. Isso tem um papel importante no contexto atual. 40 milhões de trabalhadores, ou seja, já está marcado outra greve para o final desse mês. Aí são trabalhadores que têm um grande apoio popular. E vejam bem, o fórum do movimento social, que tem um papel importante, tanto a Frente Brasil Popular como a Frente Povo Sem Medo, mas o fórum das centrais sindicais reúne todas as centrais sindicais. Olha uma frente importante, olha aí uma espécie de frente política ampla. Aonde essa frente política ampla? Na mobilização dos trabalhadores. Esse é um aspecto também importante. Além disso, a mobilização, portanto, em que o povo e os trabalhadores fazem uma mobilização política. A greve geral é política, superando as questões corporativas. Isso é um grande passo também. Por isso eu quero salientar esses aspectos e dizer o seguinte, que a bandeira fora Temer direta já vai exatamente ganhando força o enfrentamento das antirreformas, que reúne ao mesmo tempo bandeiras amplas e radicais. Isso é muito importante. Isso é um aspecto que a gente tem que considerar, porque o povo brasileiro hoje quer diretas. Aquilo que é ilegítimo, esse governo que ninguém acredita mais, nem aquele que venha a ser eleito também através de eleições indiretas, qual a legitimidade desses governos? Qual a legitimidade? Então essa é uma questão que o povo diz, só a soberania do voto popular que vai ter que resolver, diante da profundidade da crise. Evidentemente que nós não temos ilusões de que a gente já vai conseguir a eleição direta, vai antecipar, etc. Não temos essa ilusão. Mas a luta pela eleição direta, no momento, é uma luta para garantir as eleições de 2018. Porque eles podem dar um golpe dentro do golpe
exatamente 2018 fugir ao nosso controle. Queria dizer também, nós temos aqui um candidato a presidente da República, e que evidentemente o Ciro nós respeitamos pela sua trajetória aí. Mas é importante a gente considerar que as eleições diretas para presidente da República, pode ser antes ou 2018, coloca para as forças de esquerdas populares e progressistas a questão da alternativa. Qual o programa? Se discute, às vezes, nome. É importante os nomes, evidentemente, mas qual o programa? Qual a questão? Ou seja, o Juliano entrou um pouco nesse problema. E eu levantaria o seguinte: por isso que o debate por um novo caminho e uma perspectiva para o Brasil é uma exigência candente. Ou seja, é necessário a gente levar em conta essa questão que é chave. Aqui algumas ideias sobre essa questão. Eu acredito que se impõe um caminho para a esquerda, as forças populares e progressistas, em países como o nosso, ou seja, em países que não estão no centro do sistema capitalista, que deva partir da luta contrária ao receituário neoliberal, conduzida, evidentemente, pela oligarquia financeira globalizada. Nós não somos ilhas, o Brasil está exatamente inserido nisso. Um programa tem que considerar o enfrentamento ao neoliberalismo, mas acrescento, isso tudo é imposto, o neoliberalismo, por uma ação imperialista neocolonial. Essa é uma questão que, para nós do PCdoB, é muito importante. Isso é uma discussão de base de um projeto nacional de desenvolvimento. Por isso, na nossa compreensão, não há como separar a luta contra o neoliberalismo da luta contra a neocolonização. Ou pior, tornar a luta antineoliberal de forma exclusiva. Na nossa opinião, isto seria um caminho estratégico capenga, inconsequente, porque estaria ausente o propósito da soberania nacional, da autonomia na condução econômica e financeira e do caminho próprio para o destino do Brasil. Nós somos um grande país, um país com recursos que talvez, mesmo dos BRICS, nós temos esse recurso maior. É evidente que um país como esse tem que ter um caminho próprio. E veja a história política brasileira. O que foi Getúlio? De uma certa forma, se começou, em função de uma realidade mundial, a buscar um caminho próprio para o país. Esses dois enfrentamentos justapostos, antineoliberal e antineocolonial, no nosso modo de ver, é que daria a antítese e a síntese de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Este, portanto, é um caminho estratégico, seguindo etapas na sua evolução. Até mesmo as etapas de um novo projeto nacional de desenvolvimento nos levariam a uma situação possível até de uma transição para uma nova sociedade, que na nossa compreensão seria o socialismo. Esse é o caminho estratégico na visão do PCdoB. Falo aqui de forma resumida, para que se compreenda exatamente qual é a visão que nós temos de um projeto nacional de desenvolvimento como hoje. E acrescento, dizendo o seguinte: nós temos que levar em conta as tendências do sistema internacional. Esse golpe nos afastou da tendência do movimento internacional, que é uma tendência de transição no sistema internacional, que se caracteriza pelo surgimento de novos polos de poder. Todo aquele processo unipolar vai sendo substituído por uma multipolarização. Isso é fundamental, na nossa opinião, no sentido de deslocar, abrir caminho para um projeto nacional e para um